terapia dessa semana nós falaremos sobre relacionamentos, novamente. Sim, relacionamentos são importantes em terapia para a gente observar como as pessoas funcionam em ambientes diferentes e o principal, quais ferramentas elas possuem ou elas não possuem para lidar com as outras pessoas, com as diferenças de pensar, de existir, enfim. Então, qual o nível de maturidade que ela tem para lidar com o mundo, né? Isso para todos nós, não só para o paciente. Então, a forma que eu lido com o outro diz muito sobre mim, sobre as diferenças, sobre todas as coisas. Hoje, no caso de terapia, nós falaremos, né, lembrando que, importante, às vezes é um caso de um paciente, ou às vezes eu misturo histórias para que essa pessoa não seja identificada de forma alguma. Sim, não se esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar o vídeo. O objetivo do canal é levar essas histórias para que as pessoas comecem a perceber algumas coisas que acontecem na vida dela. Isso, de certa forma, abrir ali uma visão e às vezes até levá-la para terapia. Às vezes eu acho que eu não preciso de terapia, e aí eu assistindo alguma coisa, seja aqui ou em outros canais, tem muitos canais bons no YouTube a respeito de vários assuntos, me identifico e falo, pode ser, não é uma certeza, pode ser que aconteça comigo, vou avaliar, né? E também aproveitando isso, tem um link abaixo do meu site, quem quiser marcar uma sessão, conhecer o trabalho, né, e me dar essa oportunidade de te ajudar, pode entrar aqui no site, link abaixo, e tem lá todas as informações que vocês precisam para entrar em contato comigo. E vamos lá! Meu nome é Gilberto, sou psicólogo, esse ano completo aí 10 anos, né, de atendimentos clínicos, já fiz outros tipos de trabalho, mas, né, isso é um assunto para um outro vídeo. Hoje vamos falar de alguns comportamentos que indicam que a pessoa quer estar conosco, ou pode ser que a gente quer estar com alguma pessoa pelo que ela fornece, não porque realmente a gente quer estar com aquela pessoa. Isso é uma armadilha. E por que eu falo que isso pode servir para nós também? Às vezes, para quem está de fora, é muito fácil observar, porque não tem um cunho emocional. Se não tem um cunho emocional, a minha visão fica mais tranquila, que é o que acontece com os psicólogos. Como eu não estou envolvido na história, é mais fácil observar, né? Porque, falando português, cara, não tem nada a perder naquela situação. Quando a gente tem alguma coisa a perder, a gente tem uma série de coisas ali que podem ali embotar a nossa visão, né, dificultar a nossa visão dentro daquele cenário. Então, se eu estou apaixonado, eu tenho alguma coisa a perder, que é aquela outra pessoa. Então, para o nosso cérebro é um pouco mais complicado observar algumas coisas. Quem está de fora, né, é mais fácil observar. Puxa, isso aqui está funcionando, como que a pessoa não percebe isso, lá, 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 lá. Às vezes a gente faz esse julgamento, né? Então a gente tem que tomar cuidado também. Eu vou fazer um vídeo só sobre julgamento. Não é funcional, tá? Em muitos casos, em alguns até sim, porque o nosso cérebro é comparativo. Mas em muitos casos, como pessoa, o julgamento ele é uma armadilha, né? Resumidamente, quando a gente cria uma regra, o nosso cérebro ele cria uma regra contrária àquilo, né? Ele pode criar uma regra contrária àquilo, e em algum momento ele pode usar isso contra você, é verdade, é verdade. Né? Mas assunto para um outro dia. Voltando para essa história, então, o que fica claro, né, para a gente nessa história é que, né, esse rapaz que se envolvia com a paciente, ele queria os benefícios que ela trazia, e não necessariamente estar com ela. Né? Vamos lá. Primeira coisa, duas pessoas jovens que se conheceram. Ele vem de alguns relacionamentos esquisitos, né? Já tinha largado uma ex, que tinha uns 2 anos de relacionamento mais ou menos, 2, 3 anos, né? Ex dele, né? É uma outra história que ele contou pra ela. Né? Então ele tava com essa menina, largou dessa menina, essa menina tinha uns 3 anos de relacionamento, largou dessa menina pra ir por uma outra ex dele que ele tinha uma década de relacionamento, teve, né? Uma década de relacionamento, não deu certo com essa menina, voltou pra menina A. Isso já chama atenção, né? Nessas questões de muito complicado, a gente precisa avaliar se foi só um revés da vida ou se é a maturidade que a pessoa tem, ou a imaturidade que a pessoa tem, para ficar pulando de relacionamento para relacionamento, buscando alguma coisa que talvez ninguém forneça para ela, né? Mas não cabe a mim ficar avaliando porque ele não é meu paciente. Avalie até onde respinga para a paciente, né? Ali tem um efeito sobre a vida dela. O que não tem efeito na vida dela não me cabe, né? Vamos lá.
Então já vem no relacionamento esquisito. É importante a gente avaliar essas coisas. Quando a gente vai conhecer alguém, né, questione, pergunte. Ali tá conhecendo, vai pescando informação. Como que foi o relacionamento anterior, lá, 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 lá. Pra gente saber ali se a gente quer entrar naquilo ou não. Tudo a gente vai conseguir ter, obter ali de informação? Não. E já vai falar, ai não, a pessoa vem num relacionamento desequilibrado, eu vou sair. Não nesse sentido. Né, mas avaliar o que cabe à pessoa, o que era da pessoa, o que era do outro que ela se envolvia. Né? Enfim, assuntos para vídeos futuros. Mas voltando para ela, coisas que chamaram a atenção. Os dois viviam juntos, moravam juntos, tinham filhos, né? E primeiro sinal que ela me falou, divisões de tarefas, parece besteira, mas a gente vai aprofundar um pouquinho. Quando você me propõe dividir tarefas porque você está sobrecarregada ou sobrecarregado, acontece mais com mulheres, tá? A maior parte das mulheres são mais compartilhativas ali. Né? Não sei nem se isso é palavra, acabei de inventar. Mas elas compartilham mais coisas, né? Tendem a ser um pouco mais empáticas. Aí não vou entrar em machismo, nada nesse sentido, mas os homens tendem a ser menos empáticos nessas questões. Mas enfim, né? Por uma questão muito mais cultural do que cérebro. Cultural, machista, enfim, assuntos mais complexos. Mas ela, quando ela propôs essa divisão de tarefas porque ela estava sobrecarregada, assim, ele, para não falar uma coisa meio feia aqui de se falar um palavrão, ele andou, né? Andou e literalmente, né? Saiu para andar, ignorou o que ela falou. E o que nos mostra isso? Quer dizer que a pessoa é machista, é preguiçosa, né? Tá no nível mais superficial, egoísta, né? Então é uma pessoa egoísta. Porque se supondo que eu goste de você, o ideal é eu querer o seu bem. O seu bem implica em você estar bem mentalmente, fisicamente, não estar sobrecarregada. É óbvio que tem coisas que eu vou conseguir te ajudar, no sentido de coisas que realmente eu consigo te ajudar, e tem coisas que cabem a você. Por mais que você esteja sobrecarregada no seu trabalho e isso me doa, não tem como ir lá e trabalhar no seu trabalho, conversar com seu chefe, né? Então a gente tem as limitações, mas dentro desse cenário eram coisas plausíveis, coisas que ele conseguiria fazer e que um adulto funcional morando a dois faria, né? Nada discrepante, nada, enfim. Então, tarefas que poderiam ser feitas meio a meio ali e ninguém sobrecarregar ninguém. Dentro de um relacionamento funcional, a empatia, ela prevalece. Nossa, eu não gostaria que alguém fizesse comigo, ou, nossa, essa pessoa que eu amo, que eu gosto, enfim, né? Vai ficar sobrecarregada, vai atrapalhar a vida dela, não quero isso para ela. Então, vou lá, né, me dispor a fazer o que é da minha responsabilidade, né? Isso é importante. Tô falando do básico, tá? Isso aí não é nível... nossa, meu Deus, essa pessoa é o alecrim dourado. Das coisas que eu mais trabalho em terapia com o paciente. Exemplo, Gilberto, encontrei um cara incrível, ele me trata super bem, aí eu jogo um banho de água fria. Tá, mas isso é o básico. Mas é verdade, é o básico. Mas tem homens que agridem. Tá, isso aí foge, isso é um crime, por isso que tem lei. Né? Isso é um crime, isso foge da normalidade, por isso que tem lei, por isso que, enfim, envolve uma série de patologias ali, né? Pode envolver uma série de patologias. Mas eu te tratar bem é o básico. Você vir para terapia, né? Eu te tratar bem, não abusar sexualmente de você, né? Não ser agressivo com você, não roubar o seu dinheiro. Isso é o básico. Né? Então, assim, o básico nos vislumbra hoje em alguns cenários, porque às vezes isso não acontece. Mas dentro de análise de relacionamento, a pessoa me trata bem, a pessoa não me agride, a pessoa aceitou dividir a conta comigo, a pessoa divide tarefas comigo em casa. Isso é o básico, gente. Isso aí não é excepcional. Isso é o básico. Se não tem isso, você está aquém do básico, você está abaixo do básico. Enfim, é meio chocante, mas é verdade. Então, egoísta, primeira coisa. Se tem egoísmo, não tem empatia. Né? Então, não tinha empatia por parte dela. E aí que a gente começou a puxar toda essa história, né, do relacionamento. Como que era isso, quais outras coisas ele tinha como benefício. Então, em resumo dessa história, antes da gente começar a desmembrar algumas coisas. O que ficou claro em terapia, que ele, quando ele a chamou para morar com ele,
Ele queria alguém para limpar a casa, ele queria alguém para dividir as contas ali, aluguel, enfim, né? E que às vezes a gente tem que pensar bem, porque quando a gente mora sozinho, a gente tem um custo de uma pessoa e paga X valor. Quando a gente vai morar com uma outra pessoa, Gilberto, mas fica pela metade. Supondo que ficasse realmente meio a meio ali, não tivesse nenhum gasto a mais. Mas e a quantidade de tarefa? E coisas que você tem que lidar, né, emocionalmente? Então, assim, tem tudo isso daí. A gente coloca, né, em terapia como uma coisa para se observar se é um bom momento. Porque a gente às vezes vai na emoção por gostar da pessoa e deixa de observar uma série de coisas, né? No caso dela, então ficou claro que ele queria alguém para limpar a casa, que é uma coisa que ele não deixou tudo, atribuiu tudo para ela, né? E aí depois eles tiveram filhos, e aí também ficou para ela, e ele queria alguém para rachar conta, e depois tinha casos extraconjugais, que daí ele não colocava coisas em casa, porém ele tinha dinheiro ali para gastar com as amantes, e esse dinheiro só sobrava para o caso extraconjugal porque eles rachavam coisas. Então, assim, tinha uma série de pensamentos ou de consequências disso tudo, a qual não poderia afirmar e fez de caso pensado. Tem coisa que a gente não pode afirmar, tem coisa que tem indícios. Olha, há o indício que ele pensou em tudo isso, por isso, isso e isso, mas eu não estou na cabeça dele, não posso afirmar. Né? E aí tinha os ganhos secundários. E o assunto do vídeo, né, que é importante. Ele queria o que ela fornecia como benefício para ele. Para ela, ele gostava dela. E cabia a mim em terapia e falar, olha, pelo que você está me falando, ele gosta das coisas que você fornece, não de você. Porque gostar de você totalmente é realmente aceitar todo o pacote que vem, né? Então a pessoa terá coisas legais e coisas não tão legais. E cabe a mim decidir se eu quero lidar com aquilo ou não. A partir do momento que eu decidi quero lidar com esse pacotinho de gente que veio, de conteúdos emocionais, de crença, porque é uma pessoa, ela vem com histórico de vida. Né? A partir do momento é você todo. Não é assim, eu te amo quando você tá assim. Né? E quando você tá assado, eu não te amo. Né? Ou quando você me fornece isso aqui que é bacana, eu te amo, e quando você me fornece uma coisa que eu não gosto, não necessariamente é disfuncional. Né? Porque no caso dela, ela cobrava ele das tarefas que era funcional, né? Ou ele deveria ser um adulto funcional, e enfim, é uma coisa que era para ser dividida, aí ele não queria mais ela, ou buscava outros casos extraconjugais, ou ignorava, ou era agressivo, enfim, né? Então, ele queria um momento bom, né? A parte boa do relacionamento e a parte de cobrança de responsabilidade que cabe a todo adulto, ele não queria. Ou seja, ele não a queria, ele queria o que ela fornecia. Isso serve pra gente? Sim. Quando eu estou com alguém e eu me sinto bem, cabe a mim perguntar, eu me sinto bem. Eu vou pegar um outro exemplo que eu acho que fica mais claro. Quando eu quero afeto de qualquer pessoa, pode ser da minha mãe, de um amigo, de uma amiga, de um vizinho, ou da minha namorada, ou do meu namorado. Né? É uma coisa eu querer o afeto específico de alguém. Olha, que bom que minha mãe está me dando afeto nesse momento. Né? Mas tá, eu gosto, mas não quero. Eu quero afeto da Maria, do João, lá. Né? Então, assim, isso diz muita coisa. Às vezes eu quero. Né, é que no YouTube tem palavra que vai me dar strike. Mas às vezes eu quero uma relação sexual. A relação sexual acho que não vai dar problema. Eu quero uma relação sexual, mas eu quero com qualquer pessoa. Eu quero com uma pessoa específica X que eu conheço, que eu já beijei. E a gente não é. Nós não somos habituados a fazer essa linha de raciocínio. Sim, e para relacionamento é a mesma coisa. Eu quero isso que essa pessoa me traz como uma companhia agradável, né? Ou eu quero essa pessoa, né? Eu quero a companhia dela ou eu quero ela, né? Que são coisas diferentes. Mas e se eu quiser só a companhia da pessoa? É a pior coisa do mundo? Não é. Desde que você não use dessa pessoa sem uma comunicação prévia. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um amigo que é muito divertido para balada, mas que ele não goste de passear com o cachorro. Né? Eu vou falar, fulano, eu tô te chamando porque você gosta de balada, eu sei que você não gosta de passear com o cachorro, então pra você eu acho que você é um bom amigo para isso. Ó, tá sendo verbalizado. Você tá usando a pessoa? Não necessariamente. Né? Mas ela é uma boa companhia para esse tipo de tarefa. Né? E talvez eu tenha um outro amigo que gosta de passear com o cachorro, então ele é para um outro tipo de tarefa. Tá verbalizado, não é uma coisa que eu estou enganando, manipulando as pessoas, enfim, né?
E por trás disso tudo, desse caso dela, né, o que demorou para ela perceber, né, e o papel da terapia é que a pessoa perceba o que ela fará com isso, é a responsabilidade dela. Se ela vai largar do relacionamento, se ela vai continuar com ele, decisão do paciente. Não cabe a mim ou qualquer terapeuta decidir o que vocês vão fazer. Ai, largue desse cara. Porque daí a terapia não vai estar funcionando. Primeiro não vai ser terapia, vai ser aconselhamento, que é diferente. Aconselhamento é ruim? Não. Se o objetivo é um aconselhamento, né? Em terapia, a gente entende que a pessoa não quer um aconselhamento, ela quer terapia. Ela quer aprender ferramentas para lidar com aquilo e ela aprender a lidar com a decisão dela também. Com a frustração de permanecer naquele relacionamento ou terminar aquele relacionamento. Isso faz parte da terapia, aprender a lidar com esses cenários, né? E se eu decidir o que a pessoa vai fazer ou não, ela não tem que lidar com a frustração disso se der certo e nem com a felicidade se, né? Não, a verdade é felicidade se der certo e com a frustração se der errado, né? Eu ia falar o contrário. Porque é atribuído a mim, foi o psicólogo que falou para eu fazer isso. Ah, deu errado porque o psicólogo falou, deu certo porque o psicólogo falou. Ela não está aprendendo a lidar com as decisões dela, da vida dela. É importante viver a nossa vida e não viver a vida das pessoas. Ou pelas pessoas. Mas voltando, né? Então, o importante da terapia era ela perceber que talvez o que ela acreditasse que ele sentia por ela não existia, tá? Isso não tem como afirmar porque a gente não está na cabeça dele, né? Na cabeça dessa pessoa. Mas não há indícios de uma correspondência afetiva, né? Ou não tem comportamentos que nos indiquem que ela era minimamente amada por ele. Pode ser que ele gostava dela, mas o amor é uma outra forma, né, de se conversar, né, de se tratar as pessoas ali. É um amor equilibrado, obviamente. Né? Uma outra coisa que é importante, que é a grande questão, por que que todo esse cenário que era conhecido por ela, ela não evadia? Nossa, estava tudo contra ela. Nossa, Gilberto, tem isso, tem aquilo, lá, 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 né? Mas, quando a gente acredita que a pessoa ela está conosco porque ela gosta de nós, a gente tende a replicar esse sentimento com o outro também, né? E aí a gente vai lá e se esforça, e o principal, porque nenhum não, vou mudar a palavra, a maioria dos relacionamentos, por mais que eles sejam desequilibrados, vou mudar de novo, por mais que a maioria dos relacionamentos desequilibrados, né, eles não tenham coisas tão discrepantes assim. Há o desequilíbrio, mas não tem a pessoa dando uma facada na outra. Existe tipo de relacionamento. Porém, entretanto, todavia, a maior parte dos relacionamentos desequilibrados não chegam nesse extremo. Agora acertei a palavra. Não chegam nesse extremo, né? Por mais que não chegue aos extremos, e não precise chegar ao extremo para a gente sair de um relacionamento, as pessoas tendem a esperar que o outro vai mudar a partir do nosso comportamento. Então, se eu for legal, se eu abrir mão de algumas coisas, você vai mudar, você vai me notar, você vai me querer. E a gente cresce numa ideia de que a gente, tendo um conjunto de comportamentos, o outro vai nos corresponder àquilo, né? Ou de uma forma muito mais simples, né? O outro gostar de mim, o outro ficar atraído por mim, é porque eu sou bonito, sou legal e etc, etc, etc. Mas a gente esquece de um fator, isso aí pode influenciar, mas o maior fator é o que está dentro daquela pessoa, o que foi construído ali na infância, na adolescência dela, né? Tudo que ela absorveu. Porque eu querer alguém diz respeito a mim, sobre o que eu sou, sobre o que eu construí aqui dentro de mim. Então eu achar alguém bonito é o que tem dentro de mim, né? Então o meu padrão que eu criei, que eu tenho como crença ali, né, o que determina como eu vou enxergar o que é bonito, o que é legal, o que é simpático, o que é agradável, isso está dentro de mim. Né? Então quando eu escolho alguém ou quando vocês escolhem alguém, isso diz respeito ao que está dentro de você, não o que o outro é. Por isso que eu posso olhar para uma pessoa e falar se a pessoa é bonita ou não é bonita, e você falar, olha, se a pessoa é bonita ou não é bonita, a gente pode discordar. Ah, eu acho tal pessoa bonita. E eu falar, eu não acho, né? Por quê? Porque isso é uma construção minha. E o que serve pra gente? Quando alguém nos escolhe,
né? Seja amar, ficar, amizade. Quando alguém nos escolhe, isso é pelo escopo dela, sobre o que ela tem dentro dela. Eu posso influenciar, mas é um pouco só. A maior parte é o que ela tem, que vai determinar se ela vai gostar de mim ou não. Quando eu estou num relacionamento, eu acredito que o que eu fizer vai ser determinante para a pessoa gostar de mim. Não é, tá? Influencia, influencia. É óbvio que eu ser uma pessoa agradável, carinhosa, amorosa, enfim, né? Ter coisas positivas, sentimentos positivos, aumentam a probabilidade daquela pessoa permanecer comigo. Mas no final é ela que decide se ela fica ou não, se ela gosta ou não, enfim. Todas essas coisas que acontecem a partir do que ela tem ali no interior dela, como crença, como ideias, enfim, como regras, né, cultura, tudo isso vai influenciar. Só que na cabeça dessa paciente, ele não fazer as coisas, né, ele não manter os combinados, ele ser irresponsável em muitos momentos ou imaturo, tinha influência por parte dela. Ah, é porque eu cobro ele muito, porque se eu não tivesse feito tal coisa, talvez ele tivesse mais tempo para mim, ou ficasse comigo, etc, 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 etc. Na maioria das vezes tem as exceções, né? Mas na maioria das vezes o nosso comportamento são nossa responsabilidade. Isso serve para o outro também. O comportamento do outro é a responsabilidade do outro. A pessoa querer dividir tarefas comigo ou não, né, é responsabilidade dela, né? Essa decisão é responsabilidade dela, não tem a ver comigo. Que eu posso conviver com uma pessoa que é chata e fazer as tarefas, como eu posso conviver com uma pessoa que é legal e não conviver tarefa, né? Refazer ou fazer as tarefas, manter um combinado, né? Eu estava pensando em outra coisa que eu já vou falar também. Né? É igual traição. Foge um pouco desse assunto, que não foi uma coisa que ela trouxe. Né? Não é, isso não acontecia com ela. Mas tem muitas pessoas que falam, eu fui traída porque eu engordei, porque eu emagreci, porque eu sou baixo, porque eu sou alto, porque isso, por causa daquilo. Não, a pessoa escolheu te trair dentro daquele relacionamento. Não é uma responsabilidade sua. Porque a gente observa, né? Tem gente legal que é traída e tem gente que é chata que é traída. Tem gente que é bonita que é traída, tem gente que é feia traída. Né? Então, assim, se não tem um padrão, né, quer dizer que é uma escolha. Né? Então, trair é uma escolha? Sim. Ah, muita gente vai falar que não é, mas é, tá? No final é. Porque se não é uma escolha, né, eu não queria ficar com alguém e a pessoa ficou comigo, a gente tem um artigo para isso. Essa palavra não posso falar que eu tomo strike, né, mas é ali um abuso sexual, né, que a gente conhece popularmente como ex, e aí termina, né, com pro, né? Então, que não pode falar que no YouTube corta. Mas é um crime. Né? Se eu não quero ficar com alguém, eu sou forçado a isso, é um crime. Se não foi forçado, é uma traição. Né? Nessas questões em como a sociedade encara. Em terapia, como a terapia é amoral, a gente não coloca esse peso moral. A gente coloca correspondência de comportamentos. Se eu falo para você que eu quero só você, mas aí eu tenho comportamentos que me mostram que eu não quero só você, isso não está em correspondência. Então cabe a mim avaliar esses comportamentos, não valores morais. Bom, terapia é amoral nesse sentido, né? Uma volta lá. Então essa paciente acreditava que ela fazer coisas, né, ou ela dar benefícios, faria com que ele permanecesse na relação ou ele correspondesse ao que era esperado dele na relação. Mas o que cabia a mim em terapia é mostrar, ele estava pelos benefícios, mas os benefícios que ele queria, né, e não os benefícios que você queria fornecer para ele. É meio confuso? É. Então ele queria ali alguém para dividir aluguel e alguém que limpasse a casa. Né? E tem as questões sexuais, lá. Né? Ponto. E ela acreditava que se ela fornecesse outras coisas, ele mudaria esses comportamentos que ele não apresentava. Mas ele não queria esses comportamentos aqui que ela esperava dele. Ele queria apresentar um conjunto de comportamentos e queria os benefícios aqui. Ponto. Simples assim. Né? Então não necessariamente eu fazer coisas fará com que a pessoa ela corresponda ao que eu espero. Isso parte dela, da maturidade dela, das ferramentas que ela tem. Né? Outra coisa que é importante, já pegando esse gancho de coisas que eu espero e que, na verdade, eles não acontecem e eu caio numa armadilha, né? Nessas questões de benefícios.
Às vezes eu crio uma ideia de que se eu tiver alguma coisa, aquilo me fará feliz. Não vou aprofundar nisso, a gente pode fazer um vídeo só de felicidade. Aí entram várias coisas que são bem importantes. Mas, por exemplo, se você me falar que me ama, eu serei feliz. Né? Então eu estou criando uma condição a partir do que você me fornece. Tá? Mas a felicidade não existe se você não corresponder a essa relação que eu criei, essa condição. Porque se a felicidade não existir com essas condições, então será que eu sou feliz com você? Será que eu quero mesmo esse relacionamento? Será que eu quero você como pessoa? Série de coisas para refletir, né? É óbvio que cada cenário, cada pessoa que me traz uma coisa, por isso que a terapia é individual nesse sentido, a gente avalia, porque nem tudo que serve aqui, mas tem coisas que no geral servem para muitas pessoas, né? Mas cada caso tem a sua peculiaridade. Aqui abaixo do vídeo, tem o link para o site. Quem quiser marcar a sessão, quem quiser me conhecer, tá lá o link na descrição. Né? O site tem todas as coisinhas ali que vocês precisam. Não fiquem com dúvida de alguma coisa lá também. Tem outras formas de me contatar, WhatsApp, etc, etc. Vocês podem entrar em contato, sim, e marcar um horário. Né? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Já ficou longo, né? Tem mais assunto? Teria mais muitas coisas que eu trarei em outros vídeos sobre relacionamento. Serve pra gente, né? Que é importante a gente observar. Quando a gente está com alguém, a gente quer estar com aquela pessoa ou a gente quer o que a pessoa fornece para nós, né? Tá, uma ressalva. Eu não posso ter um relacionamento dessa forma? Pode, desde que seja verbalizado. Olha, eu não te amo, mas adoro a sua companhia. Vamos ficar junto? Se a pessoa concordar, ok. Se ela discordar, lidarei com a frustração. Né? Isso é importante também. Quando a gente omite informações, não é só uma questão de egoísmo, mas eu tiro a liberdade do outro ou o poder de escolha do outro de estar comigo ou não. Né? Então, eu lidar com a frustração das escolhas das pessoas diante de mim é muito importante. Sim, isso diz muito sobre a nossa maturidade, coisa que eu falo em todo vídeo, né? O sim é muito fácil de receber. Os nãos ali que a gente recebe das pessoas e da vida, ele diz muito sobre o nosso nível de maturidade para lidar com as coisas. Isso é importantíssimo. Então, boa semana a todos, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ajuda muito. Terão vídeos mais pesados, né? Tem vídeos que a gente vai poder dar mais risada. Tem vídeos que eu farei de histórias engraçadas que eu acho legal em terapia, né? E, enfim, engraçada pelo contexto, pelo cenário, né? Que eu ri com pacientes, né? Que a gente riu da história ali. Isso é importante, né? Não que a gente vá rir de coisas trágicas ou que doeram para o paciente, isso não. Então, boa semana para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.